Olá, meus queridos, eu quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus e neste momento nós estaremos compartilhando a palavra do nosso Deus e assim recebendo também as bênçãos que o Senhor Jesus ele tem preparado para mim e para você. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 9 e verso também de número 9, onde a palavra de Deus está dizendo para nós: Jesus come com pecadores na casa de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus queridos, a palavra em que agora lemos, uma palavra de um grande significado, de uma grande importância para a minha vida e para a sua vida. Porque esta palavra vem tratando a respeito do nosso Mestre Jesus, do seu ministério, da sua missão. Vem tratando também a respeito de servidores públicos, a respeito de publicano, de pecador, de fariseus, a respeito de uma massa da sociedade onde todos estão precisando da misericórdia do Senhor Jesus sobre as suas vidas. Aqui Jesus, depois que ele sai em direção ao mar em Cafarnaum, ele retrocede e passa de frente à casa de um servidor público pelo nome de Mateus. E nós vimos aqui que Jesus, quando ele passa de frente à casa de Mateus, ele avista Mateus assentado em uma alfândega, e quando ele avista, ele vira para Mateus e diz: segue-me. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar a respeito de Mateus, um servidor público. Porque a palavra de Deus, no Evangelho, a qual o próprio Mateus, que é discípulo, que se torna discípulo de Jesus, escreve, o nome Mateus aparece também no Evangelho sendo Mateus. Mas no Evangelho a qual Marcos escreve, Jesus, no mar de Cafarnaum, ele volta, ele passa de frente à casa de Levi. Esse Levi, filho de Alfeu, ele é o mesmo Mateus. Se nós pararmos e começarmos a ler e comparar a escrita, a casa, a trajetória de Jesus, onde Jesus passa de frente à casa, nós vamos descobrir que Mateus e Levi é a mesma pessoa. E no Evangelho de Lucas, o mais completo dos evangelhos, nós também notamos Jesus passando também por ali de frente à casa de Levi, que é o mesmo Mateus. Ele vê também Mateus assentado na alfândega, assentado na servendoria, onde ele fazia as suas anotações, onde ele fazia ali o seu relatório de cobrança e acertos das cobranças, e Jesus passa ali e vê ele. E Jesus faz o mesmo convite: Mateus, segue-me.
E Mateus, ele sai do lugar onde ele está e começa a seguir Jesus. Meus queridos, e Jesus, ele entra na própria casa de Mateus, e quando ele entra, Mateus, ele dá um banquete para Jesus, os discípulos, e neste meio tempo, ajunta ali mais publicanos e pecadores, e assenta na mesa com Jesus, com Mateus e os discípulos de Jesus. Mas eu quero dar uma ênfase aqui nesta palavra, por quê? Porque Mateus, ele era um servidor público. Era um homem judeu que estava ali a serviço de Roma, cobrando impostos. E Mateus, exercendo essa função de servidor público, por isso ele é chamado de publicano, porque ele era um servidor público. Aí vem o nome publicano, Mateus ou Levi o publicano, porque ele trabalhava publicamente para o governo de Roma naquela época. Então, quando ele está ali fazendo seu trabalho, cobrando imposto de comerciantes que chegavam à cidade e de pessoas que moravam ali também, em Cafarnaum, naquela região ali, ele fazia essa cobrança. E o servidor público naquela época era muito castigado, caluniado, o servidor público era desprezado. E por que eles eram desprezados? Justamente porque ele era um servidor público. E o servidor público esperava receber de Roma uma comissão pelo trabalho que ele prestava. E como eles não recebiam essa comissão pelo trabalho que ele prestava a Roma, ele sendo judeu, ele esperava isso. E ele não recebia. Então o que os publicanos, não somente Mateus, mas todos os publicanos faziam na época? Todos eles cobravam uma sobretaxa a mais. E essa sobretaxa a mais, ele guardava para si, para poder recompensar o trabalho árduo que ele fazia publicamente, sem receber nada mais, a não ser o salário que era um combinado com ali o governante de Roma. Então, ao cobrar essa sobretaxa, os comerciantes, os moradores da época ali, começavam a ter os publicanos ou servidores públicos como roubadores, enganadores, como pessoas que cobravam injustamente o imposto injustamente. Porque cobrar o imposto não tinha problema nenhum. O problema era cobrar a mais. Mas como Roma não pagava para eles naquela época, então eles cobravam essa sobretaxa. Lembramos de Zaqueu. Quando Zaqueu, ele exercia o mesmo trabalho de servidor público. Então, uma certa vez ele ouviu dizer que Jesus passava por ali. E ele sentiu um desejo no coração de conhecer quem era Jesus. E ele saiu e subiu uma figueira brava e lá de cima ficou ali esperando para ver a hora que Jesus passava e ele conhecesse quem era Jesus. E para surpresa de Zaqueu, quando Jesus chega de frente, debaixo daquela figueira brava, ele não esperava que Jesus fosse olhar para cima e sabia que ele estava ali e convidar ele: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meus queridos, talvez hoje, ouvindo e me assistindo, você tem também esta necessidade. Você também tem uma situação que está deixando você preocupado, que tem tirado a paz, que tem feito com que você venha perder noites de sono, venha estar sentado no seu lugar, sozinho, isolado, sofrendo. Às vezes tem uma situação, não importa se alguém está te caluniando, não importa se a situação é uma enfermidade, não importa se é a situação que tem te tirado a paz, que tem feito você sentir um desejo ardente de aproximar mais de Jesus, de conhecer Jesus, de saber o que Jesus pode fazer na sua vida.
Este é o momento, é a hora, esta é a oportunidade que você tem. Tome também o exemplo de Mateus, tome o exemplo também de Zaqueu. Suba na árvore, sente na alfândega, sente sozinho, isolado, mas sempre procure, tenha o desejo de conhecer Jesus e de saber, de descobrir o que Ele pode fazer na sua vida. Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a tua história. É só você querer. Jesus está te chamando. Segue-me. E quando nós venhamos seguir a Ele, Ele entra na nossa casa, Ele ceia conosco, Ele resolve a situação que foge do nosso controle. Mas nós precisamos sentar em um lugar, ir para um lugar onde Jesus está passando, onde Jesus vai nos avistar e convidar para que possamos seguir a Ele. Aí Ele estará ceando conosco. Em Apocalipse também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a partir deste momento que nós passamos a ceiar com Cristo, a andar com Cristo, que nós passamos a desejar ardentemente conhecer, descobrir a grandeza, o poder, o senhorio de Jesus, Ele resolve a situação que está nos tirando a paz, que está fazendo com que nós venhamos perder a paz na nossa vida. Meus queridos, agora Mateus, servidor público, desprezado, caluniado, taxado como enganador, taxado como alguém que cobra injustamente o imposto. Mateus, ele está sentado na alfândega. E Mateus, ele está lá na alfândega, na sua servidoria, e agora Jesus passa de frente e vê ele, e fala com ele: Mateus, segue-me. Mateus, ele entra na sua própria casa e fala: hoje o Senhor vai estar conosco e vai cear, vai sentar comigo e os seus discípulos também. E quando isso acontece, eles sentam na mesa. Aí começa a juntar mais servidores públicos, pecadores de vários que está cometendo vários delitos, os discípulos de Jesus. Eles assentam com Jesus na mesa e começam a se alimentar. Jesus tem uma palavra, tem alimento, tem um pão vivo que desce do céu, tem cura, tem bênçãos celestiais, tem cura divina, tem uma solução, uma saída para o problema que você está passando, para a peleja, para a batalha que você está enfrentando. Jesus, quando Ele entra na sua casa, quando Ele entra no teu coração, quando Ele entra na sua vida, Ele tem o poder de arrancar a doença, a enfermidade. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para tirar o sofrimento que está assolando a tua alma. Jesus, quando Ele entra na sua vida, é como a fonte de águas vivas. Ele vai limpando, Ele vai purificando, Ele vai trazendo para você aquilo que você precisa para ter uma vida abençoada, para receber a promessa, a bênção de Deus sobre a tua vida. Quando Jesus está ceando com os discípulos e Mateus, e os publicanos e pecadores, aproxima deles os fariseus. E os fariseus viram e chega para os discípulos de Jesus e diz para assim: o mestre de vocês, que diz ser filho de Deus, assenta no meio de publicanos, assenta no meio de pecadores e come com eles. Eles começam a fazer uma crítica, começam a criticar. Talvez você tenha sido criticado, talvez você tenha sido desprezado, talvez ninguém tenha dado nada para você até hoje, mas eu venho em o nome de Jesus Cristo
para profetizar na sua vida que esse tempo de angústia, que esse tempo de desprezo, que esse tempo de Lodebar, de terra de esquecimento, terra de sofrimento, vilarejo, onde não possui nada, onde não tem nada, na sua vida chega ao fim hoje. Porque Jesus hoje, ele está batendo na sua porta para cear contigo e mudar a sua história. Basta você querer. Aí os publicanos viram para os discípulos de Jesus e falam assim: o mestre de vocês, o Filho de Deus, que diz Filho de Deus, come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus, ele escuta. Jesus, ele ouve o que eles dizem. E Jesus vira e diz para eles assim: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Jesus vira para eles e diz para eles assim: olha, ide e aprendei o significado de misericórdia quero, e não sacrifício. Jesus vira e diz para eles o seguinte: Jesus diz para os fariseus que ele veio para buscar, para trazer os pecadores e anunciar o reino de Deus e trazer os pecadores ao arrependimento. Se você precisa de se arrepender, se você precisa de um conserto com Deus, se você precisa de que Deus entre na sua vida e mude a sua história, não perca tempo, meu querido. Não perca tempo, minha querida. Levante a sua mão, confesse, dobre o seu joelho, levante sua mão, abra a tua boca e confesse o Senhor Jesus como Salvador único da sua vida. Ele entra, modifica, transforma todo o teu ser e te dá a vitória que você precisa. Porque Jesus, ele agrada da misericórdia e não do sacrifício. Pague preço, mas não viva só de sacrifício. Tenha misericórdia. Talvez você precise ajudar alguém. Talvez você precisa ter misericórdia, socorrer alguém que está do teu lado. Jesus agrada disso, tá, meu querido? Mas o mais importante, receba Jesus na sua vida, porque ele tem o poder de transformar todo o teu ser. Que esta palavra possa adentrar o teu coração, a tua mente. E que Jesus preencha todos os vazios, as lacunas que estão no teu coração, na tua alma. Seja abençoado, seja abençoada, seja feliz, em nome de Jesus. Amém.